Pessoal, a tensão entre Estados Unidos e Brasil só aumenta, o que antes era apenas algumas piadas no que diz respeito a quem perderia o visto primeiro. Agora, a CNN já consegue aí descrever 3 leis importantíssimas dos Estados Unidos e que podem aí, nas palavras deles, né, atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes, não só ele, como outras autoridades, assim como a gente pode ver nessa notícia que acabou de ser postada pelo portal Metrópolis, que diz o seguinte: além de Moraes, 2 autoridades entram na mira do Congresso dos Estados Unidos. E quem seriam essas 2 autoridades, gente? Olha só, os parlamentares norte-americanos passaram a discutir sanções ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que há poucos dias atrás aí fez a denúncia, né, contra o ex-presidente Bolsonaro, e ao delegado da Polícia Federal, o Fábio Álvares Chor. Quem não lembra, inclusive, do Fábio Álvares Chor, que foi citado pelo Eduardo Bolsonaro, né, o deputado, assim como Marcel Van Hatten, que acabaram, inclusive, né, tendo aí um processo do STF contra eles por conta dessa citação em tribuna. E que, bom, eu não vou dar muitos detalhes aqui porque eu já trouxe em vídeos anteriores, que acabou criando todo um imbróglio aí para os deputados. Agora, o que está acontecendo então? A CNN acabou trazendo, gente, essa informação e que eu vou detalhar no vídeo para vocês. Antes de começar, rapidinho, gente, curte, comenta, compartilha muito, pessoal. Tem muita informação chegando e vocês precisam estar atualizados. Vem para a tela sem enrolação nenhuma, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Mas antes, claro, temos Caio Junqueira aqui no nosso estúdio, porque o Caio apurou que o trumpismo e o bolsonarismo aparecem unidos em 3 frentes contra o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E ele detalha pra gente agora que frentes são essas. São legislações americanas, né, Caio? Boa noite. Isso, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Exatamente, a gente preparou uma tela aqui só para guiar essa explicação aqui que a gente apurou junto com bolsonaristas. Bom, essa lei Magnitsky, o que é essa lei? Olha só o título, gente. Leis contra Moraes nos Estados Unidos. E eu acho que a primeira que ele vai dar aqui é uma das mais, assim, impactantes. Veja só. Uma lei que foi elaborada em 2012, o presidente era o Barack Obama, e ela tem por escopo punir quem comete abusos, vamos dizer, de direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Ela teve uma regulamentação a partir de 2016, o nome Magnitsky, que é Sergei Magnitsky, que era um advogado russo que morreu numa prisão na Rússia, né? Entendi. Então ali levantou-se todo um debate e virou Lei Magnitsky. Mas só para deixar claro, é interessante essa lei, que eu li a sua reportagem publicada no site da CNN Brasil. Fundamental a gente entender isso. Ela pune essas pessoas nos Estados Unidos, se tiverem bens, tiverem contas bancárias, não é isso? Exatamente. É bem interessante. E tem os relatórios da lei nos sites ali do governo americano. Uma das questões que parece ser muito similar com o caso brasileiro, segundo apontam os bolsonaristas, um dos punidos, por exemplo, foi o presidente, vamos dizer assim, do TSE da Nicarágua, Roberto Reyes, que também tinha ali as mesmas críticas que são feitas também ao Alexandre de Moraes pelos bolsonaristas, que consideram acima da lei, que consideram controlador geral da República, sem limites ali legais, atravessando os sinais. E aí esse sujeito foi punido, não só ele, como também assessores, familiares, tem uma questão financeira envolvida, congelamento de ativos, impossibilidade de entrar nos Estados Unidos, e ela alcança também familiares e assessores. Então a lei Magnitsky, ela já está em vigor e ela demanda uma provocação por parte de parlamentares norte-americanos, que já estão se manifestando nas redes sociais, o Partido Republicano, obviamente, sim, a gente viu, sobre ela, né? Nessa semana, sim, um dos parlamentares questionou: isso aqui não é material para a lei Magnitsky? Então, isso já está em curso, sendo provocado por essa junção de bolsonaristas e trumpistas lá no Congresso americano. E detalhe, tá? O que dizem dessa lei Magnitsky, que ela seria basicamente aí uma pena de morte financeira, que é do tipo assim, ele teriam problemas financeiros não só nos Estados Unidos, bem como
fora dele. Inclusive no Brasil se fala por conta de que tem bancos que são, digamos assim, vinculados a bancos americanos. E essa lei, então, ela respingaria também no Brasil, nas instituições bancárias do Brasil, gente. Pessoal, o negócio, o buraco é muito mais embaixo. Agora vamos para a segunda lei aqui que vai ser apontada, então, pela CNN. Essa segunda é a do caso dessa semana, né? Numa tradução livre aqui, meu inglês... É ok meu inglês até, viu, Márcio Gomes? Numa tradução livre, seria sem sensores nas nossas costas, né? O que aconteceu? Nessa semana, isso aqui se refere à liberdade de expressão. Foi aprovada no que seria a CCJ lá da Câmara dos Estados Unidos, né, do Congresso norte-americano, para punir casos que ocorram fora do país, mas que afetem a liberdade de expressão de indivíduos ou de empresas americanas. Esse é o caso dessa semana, né? Ainda não é uma lei que está em vigor, a perspectiva é que dure 4 semanas para ela ser aprovada. Ela foi aprovada, eu estou chamando de CCJ aqui, mas ela foi para o plenário da Câmara e aí daqui a 4 semanas talvez ela já vire uma lei passível de punição. Mas rapidamente, se aplica a Alexandre de Moraes esse segundo ponto quando ele foi atrás do Rumble lá nos Estados Unidos? O caso Rumble seria o terceiro. Aqui nesse caso, o que eles estão colocando como exemplo são o bloqueio de perfis, né, aquelas ordens de perfis do X, do Facebook, eles estão colocando neste caso aqui. Então a lei Magnitsky seria direitos humanos, aqui liberdade de expressão e aqui... Só para detalhar, essa segunda lei, tá, foi o projeto de lei que foi aprovado, como ele falou ali, numa espécie de Comissão de Constituição e Justiça, uma CCJ. Só que o que acontece? Muita gente diz, não, mas essa lei ela só foi aprovado o projeto de lei por enquanto, mas tem que ir para plenário para votação. Gente, o Trump, ele tem a maioria no Congresso, ou seja, ele já tem os votos necessários, basicamente, para poder fazer a aprovação em plenário agora desse projeto de lei. Então deve virar lei, sim. Olha, só se acontecer um milagre aí e os republicanos irem contra, né, a própria base, né, do governo. Então, assim, cara, teve democrata votando a favor do projeto de lei, para vocês terem uma ideia, tá? Então, basicamente, aí ela deve ser sancionada daqui a alguns dias. Algumas semanas, eu diria, né? Mas a maioria é republicana. Então, gente, vai ser aprovada, muito provavelmente. A FCPA, né, que seria uma lei para práticas corruptas no exterior. Essa lei, ela já existe. Neste mês, o Trump suspendeu ela por 180 dias para fazer um ajuste, então ela está suspensa, mas o caso Rumble, aí, para te responder, está tendo como uma tese isso daqui. Empresas brasileiras já foram alvo aqui da Lava Jato. Odebrecht, Petrobras já foram alvo disso daqui, que acaba tendo uma morte financeira dos acusados e dos envolvidos. O que os trumpistas e bolsonaristas estão fazendo? Pegando uma leitura, uma interpretação que a partir dela não vale só para a corrupção financeira, mas para a corrupção institucional, ou seja, manipulação de resultados eleitorais, manipulação institucional para perseguir adversários políticos. Então o caso do Rumble tem como um dos fundamentos a FCPA. E aí ela está suspensa por enquanto, mas também é uma terceira frente de apuração ali contra o Alexandre de Moraes. Rapidamente nesse ponto aqui ainda, Caio, até que ponto o movimento bolsonarista aqui no Brasil está inflando essa ação lá nos Estados Unidos, incentivando os trumpistas a fazerem todo esse movimento contra o ministro Alexandre de Moraes? Está funcionando como eu falei com a Jussara? Sim, completamente, Márcio. Vamos pegar aqui, o Eduardo Bolsonaro é o presidente, futuro presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele já há algum tempo, não em função desse cargo, tem um bom relacionamento ali também com os trumpistas do governo Bolsonaro, né, da época do governo Bolsonaro, que foi o pai dele, né, por um tempo, o governo Trump. Então criaram ali uma relação muito próxima, tanto que o Eduardo Bolsonaro foi na posse, foi na festa da posse, na casa lá em Mar-a-Lago. Então, enfim, tem uma relação já. E claro, de certa maneira, se a gente considerar que o que está sendo feito e liderado pelo Trump, pelo Milei na Argentina, pelos bolsonaristas aqui no Brasil, por alguns grupos de direita também na Europa, em outros lugares do mundo, é uma rede mundial, global, à direita, sob vários argumentos. Um dos argumentos-chave é justamente liberdade de expressão. Então é uma rede muito maior. Mas sim, os bolsonaristas aqui em conexão direta com os trumpistas lá, justamente para avançar nesses processos aqui.
E não para por aí, gente. Em meio a essas tensões que estão acontecendo, o ministro Moraes, ele acabou fazendo um discurso em um tom muito no que diz respeito a o que os Estados Unidos vem fazendo agora com essas leis lá no Congresso para barrar o Moraes de certa forma. E aí, o Moraes, gente, deu uma espécie de declaração, eu poderia dizer, que chamou muito a atenção. Vejam só. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então tá aí, pessoal, repercutiu muito, né, essa fala dele, esse momento em que ele fala sobre ali, né, deixamos de ser colônia, né, no ano tal, então, enfim, numa espécie do tipo assim, de resposta aí, né, olha só, estão querendo, né, se meter aqui, a gente deixou de ser colônia já faz um bom tempo. Então, para vocês verem aí que, bom, repercutiu por lá também essas falas. Então, assim, gente, eu tô acompanhando, tem muita coisa chegando aqui e à medida que for chegando eu vou organizando para trazer para vocês. Mas eu quero saber de vocês, né? Até há pouco tempo atrás aí tinha jornal noticiando que estavam fazendo piadas. E agora? Será? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Debate em Foco.